E esse é um voto para te encorajar também a desagradar. A ter coragem de desagradar para fazer aquilo que queima aqui dentro. Esse vídeo é um mero experimento do meu ser, de seguir o meu entusiasmo de uma vez por todas, dar uma chance para o meu entusiasmo. Na verdade, eu sempre quis pegar os meus oráculos, as minhas cartas, vir para um lugar no meio do nada, digamos-se de passagem, lugares paradisíacos que tem aqui nessa ilha e que tem no mundo, e trazer mensagens para você, para o seu momento, mensagens atemporais que vai chegar exatamente na hora que você precisa. E esse é um voto para te encorajar também a desagradar. A ter coragem de desagradar para fazer aquilo que queima aqui dentro. Às vezes essa queimação foi tão sufocada que ela já nem queima mais, ela é só uma vozinha interna diante daquilo que te falaram para fazer. Vou dar um exemplo. E eu sempre gravei essas mensagens ali de forma lá dentro de casa, tudo perfeito e tem que estar tudo certinho. E hoje eu esqueci o microfone. Para começo, nós vamos aqui fazer esse vídeo experimental sem microfone, com as influências climáticas do vento, de tudo que pode acontecer, porque a gente não controla a vida e a gente não pode permitir ser controlado. Seguir aquilo que queima aqui dentro, nem que seja um experimento paralelo, para você dar uma chance para o seu ser expressar exatamente da forma louca, mas que te entusiasma, que ele quer expressar. Então vamos de mensagem, vamos aqui nessa leitura, o que você precisa saber agora para o seu momento. Salve Lamáticos, eu sou a Lamática e você está aqui nesse canal que traz mensagens, mudança de mentalidade e ativa a sua action criativa. Eu tenho 2 grupos aqui hoje para você. Você vai fechar os seus olhos, mentalizar o seu momento atual, aquilo que você mais deseja e vai escolher o grupo que mais chamar a sua atenção. Opção 1, grupo 1. Opção 2, grupo 2. E bora lá. Energias, momento atual do grupo 1. Opção 1, mensagem. Eles precisam saber. Eu vejo que você tá hoje, você se encontra tentando segurar algo na sua vida. Você sabe que soltar faz parte do processo de renovação, mas aqui existe ainda esse apego, você tentando segurar porque talvez foi difícil chegar nesse ponto, nessa experiência, nessa conexão, nesse algo aqui que sim vale para você, mas a busca precisa seguir, você precisa continuar andando e não dá para poder andar e receber mais se a mochila tá cheia, se a mochila tá pesada com aquilo que num ciclo passado você conquistou e sim foi valioso, talvez foi árduo aqui para alguns, eu sei, consigo sentir. A sua espiritualidade atua muito fortemente com você. Ela te mostra de diferentes formas aquilo que não está conectado com o que é elevado, com uma moralidade elevada, de princípios, de virtudes, de integridade, com o que você sente, com o que se apresenta de possibilidades e oportunidades, com o que as pessoas expressam e com o que você escolhe. Tá pesado. Chegou um fim de jornada, um fim de ciclo,
Mas esse fim, ele é um recomeço, ele é um pré-salto. Mas como que você vai saltar se você quer levar contigo essa mochila com tudo que foi experienciado, conquistado no ciclo anterior? Sendo que existem muito mais experiências, pessoas alinhadas, oportunidades prósperas. É momento de realmente passar por um rompimento. E esse rompimento, ele vem quebrando algumas identidades, algumas formas de você sim. É uma forma que você aprendeu a expressar, aprendeu a ser, aprendeu a se comportar. E para alguns, para muitos, eles me falam, isso vem de uma forma abrupta. Às vezes pode ser sentida até um tanto violenta, assim, porque enquanto vocês tentam segurar aquilo que é valioso para você, mas num lugar ainda que está conectado com uma identidade de sobrevivência e escassez, como se aquilo que é valioso para mim não estivesse dentro, mas estivesse somente no fora, e eu preciso levar, isso vai acabar, ou isso... Não vai. Confia que ainda tem muito mais, mas você vai passar aqui por algumas rupturas, para alguns de forma abrupta. Quem tem mais dificuldade realmente de desapegar, o desapego, ele está sendo trabalhado de uma forma inevitável, não tem como ser adiado, porque é urgente o início de uma nova era na sua vida, de uma nova fase, onde você acessa esse mago interno, essa maga mestre de si. Sim, aqui ó, criação, agir, ação, intuição, que começa a partir da comunicação, de um impulso. Acordei, sentei aqui, vou gravar, é isso que tá vindo, vai sem microfone, vai com vento. O entusiasmo tá te chamando nessa nova identidade, a você acessar uma identidade mais fluida, mais leve, que não tem tantas mochilas e cargas, sim, daquilo que é valioso, mas que você não precisa estar carregando, para que você possa expressar com mais leveza. Senão vai muita energia só em sentar, tirar a mochila, tirar as coisas, se preparar, se libertar das prisões. As prisões que ainda te mantêm em sistemas que sim te deram resultado, te dão algum retorno, mas te custa muito. Muitas vezes custa o seu ser, custa o seu entusiasmo, custa a sua alma. Sabe quando a gente consegue um resultado financeiro, uma meta, uma realização mais... Ai, nossa, depois eu fico... Foi tão bom, mas ao mesmo tempo... custou tanta energia, no sentido de cansaço, de que, poxa, não recarrega. Parece que eu dei assim a minha alma e eu conquistei aquilo e foi importante. Mas será que não existe novas formas de sim acessar, conquistar, experienciar, receber e ainda ser retroalimentado, não perder energia? Porque energia passa, flui e você cria. Não passa, você doa e você perde e fica sem ela. Quando isso acontece é porque ainda estão operando sistemas baseados numa troca desigual, numa sobrevivência, numa escassez. Eu vejo que você vai ter um encontro em breve. Isso aqui pode ser um convite, um evento. Eu vejo você se encontrando com pessoas num lugar, é um lugar bonito. E a sua espiritualidade, o seu ser, essa fonte superior vai estar atuando por trás nesse lugar, nesse encontro. Isso vai te reacender um brilho, uma esperança, presta atenção na sensação
na sensação que você vai ter quando você estiver nesse lugar. É algo assim, nossa, é isso que eu quero viver. Nossa, é uma sensação de plenitude, de tipo, poxa, é isso, eu quero viver sempre nesse estado, ou o máximo que eu puder nas minhas experiências nesse estado, que não é de esforço, é de um fluxo que mostra que você está alinhado e você cria, você produz, você faz, mas isso te retroalimenta. É uma prosperidade que vem a partir de uma dedicação, de uma ação, de uma criação, mas não tem mais o esforço, tipo cansaço depois. Não, fiz o que eu tinha que fazer, fui fluir e ainda tem energia aqui para experienciar. O que você precisa integrar nesse momento para que os seus maiores desejos, e que estão alinhados também com o seu ser, nem tudo que a gente deseja vem do nosso ser, muitas vezes vem de um lugar de proteção, né, de aspectos, enfim, do nosso ego inferior. O que você precisa integrar? Os amantes. De novo, pessoas aqui passando pela catarse da torre. Ai, eu acolho vocês, filha. Olha as torres que eu já passei na minha vida. O negócio vem assim, uma bala, pá, às vezes parte. Alguns precisam romper uma conexão, uma relação que te deixa sempre em dúvidas, que te dá, mas não te dá da forma que a sua alma gostaria. Não é da forma que você gostaria de viver um amor, uma relação, uma conexão, uma parceria. Te dá, depois recua, depois some, depois... É sempre um negócio que ainda não é suficiente para o nível de entrega que você quer viver numa sociedade, parceria ou conexão amorosa. Adapta aí para o seu momento. Precisa ruir. Se você, por si mesmo, não tomar a decisão de ser, começar a assumir identidades dessa suficiência de si mesmo, não é autossuficiência, que eu não preciso de ninguém, é tipo, eu sou o suficiente. Meu valor, ele é infinito. E aí, por isso, sabendo do meu valor, eu libero essas conexões, essas parcerias, essa sociedade ou essa relação que eu atraí num momento passado da minha vida que eu não me achava suficiente. Então, eu atraí relações que também me davam pouco. Elas entregavam talvez o máximo que elas podiam, mas o máximo que elas podiam era sempre um lugar meio ferido, um pouco. Não era a entrega que você veio para experienciar, fluida, fluxo, tipo, sem reservas. Precisa liberar. Se você não liberar, a vida vai liberar por você em forma de uma quebra, de uma catarse, de uma ruptura. E aqui você está entrando no caminho de abertura do cardíaco. Não só para o amor, trabalhando esse quinto chakra, mas também principalmente para poder criar, expressar, ativar o seu entusiasmo, criando para o mundo a partir do seu ser. Porque o ser, ele expressa, ele comunica no cardíaco. Então, muitas vezes a gente fala de abrir o coração para a gente viver uma relação amorosa genuína, isso é real, mas uma das primeiras camadas que se abre é a criação. Meu fone caiu. É a criação, é você colocar, expressar para o mundo aquilo que vem aqui de dentro do seu ser. Mensagem, conselho final para as pessoas, as consciências que se conectaram com a
a opção 1. Felicidade. A frequência da felicidade é uma delícia, né? Mas você também precisa aprender a sentir as emoções desconfortáveis no seu corpo. Tristeza, quando vier tristeza. Raiva, quando vier raiva. E talvez essa raiva vai te levar para uma ação. É na raiva, é na revolta, um tanto de revolta que vem aqui, vocês são meio rebeldes, né? Que vai te levar a, eu não aceito mais essa realidade, essa forma, eu vou mudar isso. E eu vou mudar isso a partir de um impulso de ação, aqui e agora, sem pensar muito, o corpo vai, você pega essa raiva e ao invés de você ficar parado, apático, bloqueando essa raiva e virando marasmo, apatia, você cria, você age, você faz alguma coisa da sua vida para mudar a sua vida. E aí vem o contraponto, a felicidade. Aqui tem consciências, tem pessoas que se conectaram nesse grupo. Vocês têm um quezinho de aquário, né? Vocês têm um pezinho de aquário na personalidade de vocês. Eu não estou falando nem de signo, mas é desse arquétipo. Mentes, consciências da nova era, independente da idade, consciências que têm um pensamento, uma percepção multifacetada. Vocês conseguem perceber muitas coisas ao mesmo tempo e talvez até administrar e criar várias coisas. Alguns aqui que trabalham CLT ou têm um trabalho fixo, se você organizar direitinho a sua rotina e administrar a sua energia, sim, você consegue criar um projeto paralelo, deixando esse entusiasmo fluir, um experimento, mas que vai te alimentar tanto a sua alma. Aqui vem muitos raios de sol, assim, ouro, esse ouro da nova era, essa prosperidade. Não é algo rápido, tá? Os frutos talvez desse projeto paralelo para alguns aqui que tem um trabalho fixo, mas o que a consciência fala, a consciência superior comece, inicie, porque o primeiro fruto é a satisfação, não é nem o dinheiro de fato, é a satisfação, essa energia que retroalimenta, esse sentimento de, poxa, eu tô deixando a minha marca, a minha voz, a minha expressão nesse mundo, eu não tô aqui nesse plano tridimensional, nesse plano físico, cara, só passando, não. Então, isso já é o seu pagamento. E aí depois pode vir muito mais, vai aos pouquinhos. Para quem tem aí, já tá no empreendedorismo, tem o tempo, mais tempo livre, segue o seu entusiasmo, action, ação e organiza aqui o seu tempo. Acho que quem está empreendendo está precisando um pouco mais de descanso, talvez. O entusiasmo, o ser, ele não consegue falar numa mente cansada. Então, busca ficar uns 3 dias aí em contato com a natureza, com pessoas que te elevam, com um descanso, que vai vir aí essa fagulha do próximo passo a se fazer. Conexões de almas, você não está sozinho ou sozinha para poder seguir nessa jornada do seu entusiasmo. À medida que você acessar, tomar para si essa identidade do mago, que cria, que age muito a partir da comunicação, do impulso, virão conexões de almas aí para você, sejam virtualmente, através de um canal do YouTube, através de um vídeo, sejam fisicamente, a partir das relações e das conexões. Se distancie um pouco dessa realidade que você quer mudar. Se permita um pouco 3 dias, viver um mundo paralelo, um pouco um mundinho assim, talvez estar na natureza. Eu não falo ficar muito em casa, porque assim, quando a gente está muito em casa, a cabeça fica... esse mental inferior, a cabeça fica grande, assim, pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, sai pra fora, dá uma esparecida, uns 3 dias, vai pra um lugar no meio da natureza, ou se você tá numa selva urbana aí,
dá seu jeito, vai para um parque 3 dias seguidos, fica um tempo sozinho com você, se permita. Aqui tem que sair da ociosidade, tá? Tem pessoas aqui que querem fazer muitas coisas, mas ainda se deixam arrastar por esse hábito. Foi um hábito, é um hábito de ficar muito em casa, é um hábito de fazer as mesmas coisas, é um hábito, cara, que é chakra sexual, ó. É tipo, vai, agir, vamos, tipo assim. Ai, pensei em sair de casa, tipo, só calcei o tênis e vim. Eu não vou pensar muito, porque se eu começar a pensar que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que tomar o café da manhã, já passou a hora, o sol já esquentou, vai. Um beijo pra vocês, meus amores. Siga aqui o canal para poder acompanhar mais mensagens canalizadas em algum lugar do mundo ou na minha casa. E se você gostou, se conectou, deixa o like aqui, sejam bem-vindos, lamáticos. Grupo 2, como dito, esse vídeo é um mero experimento de um novo formato. E a gente não controla nada, muito menos as variáveis quando está se gravando na natureza. E eis que no meio do grupo 2 da leitura de vocês, meu celular descarregou. Então eu continuei a leitura aqui em casa. Não sei como que vai conectar essa parte 1 com a 2, mas eu intenciono conexão e que a mensagem chegue da melhor forma para ti. Boa leitura. Grupo 2, sejam bem-vindos. A mensagem para o seu momento, aquilo que você precisa saber. Bom, eu vejo aqui que tem pessoas que estão passando, né, por um momento assim de quebrar muitos paradigmas, sistemas de crenças a respeito de escassez. E sim, talvez você esteja se sentindo um tanto carente ou meio limitada de recursos para fazer algo que você gostaria nesse momento, para dar aquele impulso inicial. Alguns se sentem sozinhos aqui. Eu vejo que a maior expressão desse aspecto que está sendo rompido, você passou muito nas relações amorosas. Aqui é como se chegassem pessoas. Interessante, vocês atraíam pessoas até esse momento, pessoas muito confiantes ou seguras de si, pessoas muitas vezes aqui, por algumas pessoas prósperas, pessoas com uma certa solidez material, pessoas que traziam uma certa expressão um tanto convincente dos seus títulos, dos seus méritos, daquilo que conquistaram a nível externo, material. Isso te chamava a atenção, porque te atraía, porque fazia um contraponto, né, com aquilo que estava dentro. Então, dentro de você, ainda esses aspectos, alguns aspectos de carência, de escassez, de você principalmente não acreditar em tudo que você é, no valor que você tem. Mas aí você atraía esse oposto no físico, aqui nessa realidade física, de pessoas opostas, né? De pessoas que tinham ou expressavam aquilo que você sentia que faltava em você. E isso veio te deixando, em muitos momentos, assim, se sentindo um pouco inferior, ou vendo esse contraste da diferença, mas esse contraste de uma forma muito como opera o universo, né? O universo opera um pouco ao contrário, mas através desse contraste, você sendo convocado a trazer de dentro essa força do seu ser. Eu vejo pessoas aqui que têm muita energia de fogo também. Tem terra assim no mapa, mas muita energia de fogo, muita energia criativa, Áries, Leão, Sagitário. Não precisa ser o seu signo, mas ou as casas desses signos, né? Casa 1, casa 5 e casa 9 forte no mapa aqui
Astral, então, pessoas fortes de espírito, mas que muitas vezes projetam a sua força no outro. Então, eu enxergo o outro forte, seguro, criativo, luminoso. E quando eu olho para mim, ainda vem um aspecto muito do que eu vivi na infância, né, grupo 2, do que você experienciou de falta de cuidado, de talvez alguns escassez de recursos. Outros tinham recursos, mas não tinham o cuidado, o amor como vocês gostariam. Isso é uma projeção, tá? Vocês veem no espelho do outro aquilo que sim tem dentro de vocês. Não quer dizer que não existe escassez aqui para ser liberada. Existe um sistema de crenças, existe uma forma de operar, um tanto assim de acreditar, né, de não conseguir ver as possibilidades, os recursos disponíveis, mas essa forma ela não é original, ela não é do seu código fonte, ela não é da forma original do seu ser. É um programa, né, uma programação que foi instalada ali na infância. A espiritualidade vem falando da necessidade de você se afastar de algumas decepções emocionais, algumas conexões que te dão pouco nessas trocas, que ainda te mantém nesses espaços de sobrevivência, de desequilíbrio entre o dar e o receber, porque eu percebo que você é uma consciência, uma pessoa que sim, você sente expandido, você tem esse campo emocional mais sensível. Porém, é um momento de amadurecimento. É um momento onde vem te convocando a acessar essa soberania do ser, mas muito a partir de uma segurança interna. E aqui é exatamente aquilo que você percebia nas relações. Então, lembra que a gente trouxe aqui sobre o tipo de pessoa que você atraía, pessoas que passavam uma segurança, uma confiança, até um certo quê de se achar, de convencimento. Seja genuíno ou não, essas pessoas passavam isso externamente, que se conectava com uma falta, uma carência interna sua, pois você está sendo convocado a se afastar de lamúrias emocionais, de conexões que sempre te deixam num vácuo de espera e drenam essa potência criativa que existe no seu sentir, e que você assuma um lugar de segurança interna, que você construa, que você acesse. E é um lugar muito genuíno, de dentro para fora, só que você precisa agir, dar o primeiro passo para encerrar essas relações e usar esse sentir, essas emoções para ativar realmente o seu ímpeto, iniciar algo que vem muito a partir da comunicação. Então tem muitos magos e magas aqui, muitas pessoas conectadas ao elemento fogo, essa potência criativa, mas que precisa ser bem canalizada para ação. Muita intuição nesse campo. Então aqui a gente tem sacerdotes e sacerdotisas de vidas passadas, de outras existências. Você consegue canalizar através do sentir. Você consegue perceber através do sentir ambientes, situações, e também muito psíquicos, muito campo mental. Só que o apego, o segurar ainda relações que são desequilibradas, te impede de se jogar nesse caminho de expressar todos os seus talentos, expressar quem você é, mesmo que você comece de forma meio assim. Tu não vai começar com maestria, tu não vai começar dominante, tu vai começar como aprendiz, de forma iniciante. Só que você vai estar expressando um talento, algo muito interno seu. E olha a realização. O seu ser, a sua alma. É uma mesma sensação como se você tivesse apaixonado ou de contentamento. É como um apaixonamento quando você toma coragem, dá esse primeiro passinho e começa a expressar um talento seu. Como aprendiz mesmo, num lugar de humildade, num lugar assim, tipo, tô fazendo o meu melhor com o que eu tenho e um experimento.
Depois você vai acessar esse lugar de imperador ou imperatriz que talvez a sua mente gostaria de já começar assim. Esse lugar de domínio, de poder, de maestria, de um certo autocontrole de si, do meio. Calma, isso aqui é pelo menos 4 aninhos a partir do momento que você começa para você realmente acessar esse lugar. É uma jornada, não seja afoito, meu grupo 2. Comece. Coloque essas emoções que você tem dado, esse sentir expandido para tantas pessoas que não conseguem te entregar na mesma medida ou no quanto você merece, para fora, para arte, para expressar os seus talentos, para iniciar ali um projeto, um experimento. Você é muito abundante emocionalmente, você é intenso, você sente muito. As pessoas não dão conta, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas consciências vão dar conta de, digamos, te entregar na mesma medida, não tem como, é muito, é abundante. E é abundante essa energia emocional, sexual, criativa, porque ela foi feita para você expressar em criações que não são só relacionamentos amorosos ou relações afetivas, mas criações onde você sim tá sozinha, expressando seus talentos, sozinho, que tipo parte de você e que vão chegar outras pessoas para poder beber desse néctar que vem dos seus talentos. E aí sim, você vai conseguir se regular num nível tipo, poxa, já expressei, me recarreguei, através, né, disso, desse compartilhar, sem controlar. E aí sim, agora eu consigo dar uma proporção equilibrada nas minhas relações amorosas e pessoais, na medida que essas pessoas também conseguem retribuir essa troca. Porque imagina você dando 100 a nível emocional e de entrega e a pessoa consegue dar 40. Poxa, tem 60% que tende. Então esse 100, ele precisa ser distribuído 1, 2, 3, 4 expressões ali dos seus talentos e aí uma parte dessa fica para as relações amorosas e pessoais. Aqui tem pessoas também que tem um lado, né? Assim, os pensamentos, o mental tem te testado bastante. Tem algumas noites sem dormir, pensamentos acelerados. Como que tá a higiene do sono? Como que tá a sua responsabilidade, o seu cuidado com esses hábitos práticos? Porque quem sente muito, quem é criativo, quem tem uma mente mais acelerada, que cria, se não cuida do básico, aqui entra em depressão, em ansiedade, em pensamentos obsessivos, que consomem essa energia. Conflitos internos com você, com os outros, e aqui vem um chamado de centramento, de clareza mental a partir de hábitos práticos. E, dona Elia, não tenho tempo, né, de conseguir olhar tanto para esses hábitos agora. Pois é porque assim você tá carregando muita coisa, muita gente, muitas situações que precisam ser encerradas. Aí você vai abrir espaço e energia para cuidar de você. Para de se auto-sabotar, sabe? Você consegue sim ficar um tempo em solitude, de andar aqui a partir de uma sabedoria interna que você tem. Você é uma alma antiga. E vai surgir pessoas, vão vir, as pessoas que estão alinhadas, elas vão te apoiar aqui nas suas decisões. Mas você vai precisar perceber, a partir da presença e do discernimento, quais são as poucas pessoas nesse momento alinhadas e que vão te apoiar, independente do que você escolha, do que você faça, e aquelas pessoas que ainda nutrem um espaço de carência em você, de sobrevivência, de controle, de espera, de você dando energia, de você perdendo energia, de também a torre, rompimento, catarses. Aqui vai ter um encontro, mas que é um encontro que aqui fala de um encontro, de um convite, de um lugar que você vai. E pode ser muito que rolar uma energia de flerte, de conquista. Adapte, tá? Tem umas pessoas desse grupo 2 que sim, é âmbito mais de conquista e vida amorosa. E que sim, não vai te dar certeza. Vai te deixar um pouco na dúvida, vai ainda te entregar um pouco que não é uma entrega inteira como você gostaria. E é um teste se você vai aceitar ficar alimentando essa realidade que você acessou a partir de carência, de questões ali desde a infância, mas que precisa ser rompida. Você precisa olhar para esse espelho, para essa realidade e falar: não quero, basta. Eu sigo sozinho, sozinha por um tempo até
a minha mente e o meu sentir se alinhar tanto que a minha realidade ela vai me obedecer assim que não tem como chegar a relações desequilibradas. E se chegar eu vou falar não, não, não aceito, não quero, não permito, não é isso. Quando você toma a decisão, geralmente o próximo que se apresenta é o teste. Não é ainda a virada. Pouquíssimas pessoas, tomei a decisão, foi positivo. Mas não, muitas consciências aprendem a partir do teste. De ver a opção errada na prova e falar, essa é a opção errada, então eu não vou marcar ela, eu não aceito ela. É só assim que você vai se auto-libertar desse sacrifício de encruzilhadas e vai tomar domínio do seu próprio poder, da sua soberania, de reconhecer quem que você é e parar de ficar reconhecendo do fora. Quando você vê uma pessoa muito inspiradora, muito maravilhosa, perceba que ela é só um reflexo de uma parte sua que está reprimida e que você não está expressando e que você está se enxergando nesse espelho que é essa outra pessoa, que sim, também é uma projeção daquilo que você precisa ver. Domínio da mente, meus queridos estrategistas. Mentes estratégicas, sim, são mentes criativas que precisam integrar o lado da estratégia. E não é uma estratégia como vocês conhecem no marketing ou como é dito, é uma estratégia de alinhamento do campo mental, de mente clara. Então começa na higiene do sono, começa com dormir bem, começa com acordar sem pegar no celular. 1 hora, meditação, práticas meditativas, caminhadas, enfim, dá o seu rolê aí. Mas começa a mudar essas práticas para você se tornar um rei ou uma rainha aqui que tem foco, domínio e clareza mental. Porque é só assim que você vai conseguir expressar todo esse sentir, sabe, essa parte criativa, expansiva, sensitiva, com clareza. Você vai conseguir botar ordem nesse caos emocional. Mas primeiro você precisa conseguir falar não e começar a dar um basta aí. Nessas relações, pelo menos 4 pessoas aqui, você vai sair dessa leitura falando não quero, não posso, não consigo, basta. Pelo menos 4 relações aqui te colocam em pântanos emocionais, alimentam feridas, escassez, trocas desequilibradas suas. O que você precisa integrar, além de tudo que foi falado, para poder avançar nesse momento? É muita questão de infância, tá? A criança interior, a falta, a escassez, mas como que eu vou fazer isso, Lamática? Voltando para dentro, silenciando a minha mente, tendo todos os dias um momento, logo após acordar, antes de dormir, onde eu estou, eu e o meu mundo interno. O despertar é para dentro, não é para cima, é para dentro. Então, se eu não crio um hábito intencional de abrir e olhar para dentro, não, eu não vou avançar, eu vou ficar dando voltas em volta do meu próprio rabo, achando que eu tô avançando, que eu tô me iluminando, que eu tô... Tá, pode avançar, mas assim, você quer evolução real. Quebras, catarses, principalmente de um espaço onde você não se permitia pedir ajuda, onde você não se permitia a participação de outras pessoas. E sim, você vai precisar avaliar o que chega, sentir o que chega, porque você está saindo de um paradigma, de um sistema, de uma vida onde as suas relações, elas não permitiam você ser tudo que você veio para ser. E aí você tá saindo disso, e aí vai começar a chegar algumas pessoas alinhadas e você vai perceber a diferença, porque essas pessoas, elas não te deixam exaustas. Você não precisa dar muito ou dar de uma forma que depois que você recebe, você consegue determinado resultado ali, você sente que, nossa, agora eu preciso descansar porque é exausta. Não, essas pessoas vai ser leve e profundo, não vai te descarregar. Depois dessa troca, você vai ficar ainda mais luminoso, luminosa, e é uma ativação recíproca. Então, aqui tem uma integração da energia masculina para você amadurecer desse domínio do campo mental, de uma tomada de consciência numa outra camada e num outro nível, e também um amadurecimento do feminino, que ao mesmo tempo que eu sou estrategista e racional, eu me permito receber, sentir, receber nesse campo emocional, e não só dar, e não dar para receber, mas simplesmente se abrir para receber. E quando eu dou também de forma equilibrada e não de forma descompensada, carente. Mudança, e vem um período de muita abundância para você. Após essa mudança aqui, os próximos 10 meses após o contato com essa leitura, você já vai estar experienciando realidades aí de muita abundância, e uma abundância a partir do seu lado criativo, porque você vai ter soltado o controle e vai ter parado de se doar de forma desmedida por conta desses aspectos de carência e sobrevivência.
Conselho final, sair aí das lamúrias emocionais, se conectar mais com aquilo que te traz alegria. Pensa comigo, o que você fica muito feliz e que não depende de dinheiro nenhum? O que te faz feliz e não depende de dinheiro nenhum? Eu, por exemplo, se eu acordo cedo e vejo o amanhecer, o sol nascendo em qualquer lugar do mundo, isso me deixa muito feliz. Mesmo que pra ir ver esse sol nascer é tipo, ai, não sei se eu vou, também desculpa. Entende? Mas eu já sei disso, isso tá mapeado na minha vida. Comece a mapear aquilo que te traz alegria e que não depende de dinheiro. Possivelmente conexões também aqui que alimentam os seus sonhos, vai te dar uma catapulta, como que fala, um impulso, tá? Para você conseguir realizar isso. Mas é preciso discernimento em quem você precisa, em quem te coloca em lugares que você não consegue ser tudo que você veio para ser, que ainda precisa que você se prove, que você se diminua, que você se sente insuficiente, e convite-se pessoas que realmente você fala assim, nossa, a gente conversou por horas, tivemos trocas e tipo, ainda tô recarregada. Tô descansado, ó, tem que liberar também esses espaços de nostalgia e focar aqui naquilo que te traz inspiração, mas não é só inspiração, ai, tô sentindo, não, é inspiração com ação prática, lembra? É criativo com estratégico, é emocional com domínio mental, nada funciona de fato se essas partes estão separadas, se é só um ou só outro. E a maturidade é justamente isso, e essa alegria, essa bem-aventurança, ela não necessita de dinheiro. Tenho que te dizer, o dinheiro é muito bom, a prosperidade é maravilhosa e não é só dinheiro, mas essa bem-aventurança, ela vem desse preenchimento através do seu ser, através desse entrar para dentro. E é um entrar para dentro diário, 10 minutos, 15 minutos, entrando para dentro, silenciando a mente, percebendo as emoções. É isso. Um beijo para vocês, lamáticos, meus amores. Se fez sentido, alguma parte, algo conectou com você, curte, né, aqui, comenta e já se inscreve, porque vai ter muitos mais vídeos aqui em alguns lugares do mundo, dentro ou fora de casa. Um beijo.